Muito boa noite a todos. Desculpem a demora. Aqui hoje eu tenho um super prazer em mais uma vez aqui estar nessa casa, aqui na ASP. Queria agradecer imensamente ao presidente Mário, ao Eduardo, à Ângela, que sempre nos atende com tanto carinho, enfim. E é uma grande honra estar com esses dois conhecidos como pais da SAF aqui, duas sumidades na Sociedade Anônima do Futebol. Um grande amigo, irmão do Dr. José Francisco Cimino Mansur, e um querido amigo também, Dr. R. Rodrigo de Castro. Dr. Mansur é advogado sócio da Ambiel, Mansur e Belfior Gomes e Hanna Advogados, coautor, juntamente com o Dr. Rodrigo Monteiro de Castro, do projeto de lei 14.193 de 2021, a lei da SAF, e dos livros Futebol, Mercado e Estado e Sociedade Anônima do Futebol e comentários à lei da SAF. Fazer propaganda aqui, tá, doutores, do livro. Dr. Rodrigo, também advogado e sócio do Monteiro de Castro Setoguchi Advogados, mestre e doutor em Direito pela PUC São Paulo e coautor do anteprojeto da lei da SAF. Enfim, resumidamente, este é o currículo de ambos, porque nós teremos aqui pelo menos 2 páginas para fazer de leitura, mas eu tenho um imenso prazer de estar aqui com vocês hoje. E eu gostaria de iniciar aqui com uma pergunta para o doutor Mansur. Por que a SAF, doutor? Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Boa noite. Quero primeiro agradecer à ASP. É sempre uma honra para mim estar falando em um evento organizado pela nossa Associação dos Advogados, da qual tenho orgulho de fazer parte. Primeiro evento cuja organização eu participei, promovido pela ASP, já data do ano de 2003, foi sobre direito esportivo, e foi em conjunto com o IBDD. E eu aproveito para cumprimentar nossa presidente do IBDD, Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, a doutora Raquel Lima, que faz um brilhante trabalho, para orgulho de todos nós, a primeira mulher a presidir o Instituto Brasileiro de Direito Esportivo. E quero cumprimentar também o meu querido amigo, com quem eu tenho uma dívida de gratidão eterna, Rodrigo Monteiro de Castro, por ter me convidado num dia desses, há alguns anos atrás, a partir com ele nessa aventura de propor ao Brasil um projeto que pudesse reestruturar esse patrimônio cultural da nação, que é... Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar o som. Ótimo, doutor Mansur, está dando para ouvir bem, viu? Falou que está duplicado. Melhorou? Para mim tá bom. Queria pedir para a colega se... tá bom, obrigado. Está acontecendo alguma coisa com a doutora Glauce, porque ao contrário de vocês... O pessoal está achando que está bom. Está bom, o som para ela não está bom. Eu estou tentando ajustar aqui, doutora. Pode ser o Wi-Fi dela, talvez, também. Às vezes fica... Se o problema for aqui comigo, eu te peço desculpas. Nessa aventura de propor ao Brasil um marco que pudesse revolucionar a estrutura do futebol brasileiro. E ao longo desses últimos anos, Rodrigo me convidou e me levou pelas mãos a trabalhar na ideia da SAF juntamente com ele, e depois a realizar o trabalho de convencimento junto aos parlamentares. E eu costumo dizer que o Rodrigo é a figura principal e primordial desse processo, porque não houve um dia nesses anos todos que o Rodrigo Monteiro de Castro não tenha dedicado um pouco do seu tempo, ou muito do seu tempo, ou todo o seu tempo à causa da entrada em vigor da lei que viesse a possibilitar aos clubes que assim o quisessem, ou que assim o queiram, a constituição da Sociedade Anônima do Futebol. Então, muito mais do que eu, que sou devedor eterno do Dr. Rodrigo Monteiro de Castro, o futebol brasileiro tem uma dívida eterna com o Dr. Rodrigo Rocha Monteiro de Castro, pela iniciativa, pela construção desse projeto e por tudo que a gente está vendo que está acontecendo. Doutora Raquel, a senhora me pergunta sobre por que a SAF, e eu respondi essa pergunta ao longo dos últimos anos.
respondi muito essa pergunta no momento que a lei entra em vigor, e eu acredito que hoje, quando estamos comemorando, celebrando um ano da aprovação da Lei 14.193 de 2021, essa pergunta pode ser respondida de modo bastante diferente. Hoje, nós já podemos dizer que temos, Rodrigo escreveu sobre isso hoje, no Migalhas, eu achava, a última pesquisa que eu fiz eram 23, Rodrigo me corrigiu e mostrou que são 26 entidades que já percorreram todo o processo interno, porque a lei da SAF impõe sejam observados processos internos, os poderes da entidade, do clube que venha a constituir a SAF, passou pelo Conselho Deliberativo, quando o Estatuto do Clube assim o impõe, passou pela Assembleia Geral de Associados, porque isso não é só uma imposição estatutária, mas uma imposição da própria lei, e registrou a SAF junto à Junta Comercial do seu Estado, aproveitando-se de uma resolução que a Junta Comercial expediu logo depois da entrada em vigor da lei, trazendo as condições para que esse registro viesse a ser feito. Mas, para além dessas 26 entidades que já estão registradas como SAF na Junta Comercial, a gente tem um número muito maior de entidades que estão discutindo o assunto e que estão em etapas anteriores do processo interno. Um exemplo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, ele não figura no rol dessas 26 entidades que já constituíram a SAF, porém, ele já aprovou, e nós todos ficamos sabendo, porque é um clube que gera enorme repercussão, porque é um clube tradicionalíssimo e com uma torcida gigantesca no Brasil, que no último domingo a Assembleia Geral de Associados aprovou a constituição da Sociedade Anônima do Futebol do Vasco e, ato contínuo, a transferência, a venda de um pacote de ações, correspondente ao que parece a 70% das ações, há um grupo estrangeiro chamado 777 em português, em tradução para o português. E fora o Vasco, nós temos o Atlético Paranaense, nós temos o Curitiba, quer dizer, nós temos uma série de clubes dos mais diversos tamanhos que estão transpondo os procedimentos internos obrigatórios, necessários e, ao meu ver, fundamentais para que constituam a SAF, exercendo a sua autonomia prevista no artigo 217 da Constituição Federal, inciso 1º, e fazendo a discussão democrática dos poderes internos do clube. Eu mesmo me frustrei, mas participei de um processo interno de um clube, aqui de São Paulo, que não aprovou no Conselho Deliberativo a Constituição da SAF. E quando eu saí da reunião, eu falei, isso é lindo, porque o poder do clube não quis fazer. E é maravilhoso que não se imponha, que se dê a cada entidade a autonomia de, nos seus órgãos internos, com as pessoas que compõem o quadro associativo, decidirem se querem constituir a SAF ou não. A SAF, eu tenho dito isso ao longo dos últimos anos, é um instrumento para que os clubes tenham acesso a recursos novos que, constituídos como associações, eles jamais teriam. E isso parte de uma premissa um pouco óbvia de se comprovar. As associações não têm o seu capital dividido em ações que possam ser vendidas a interessados, investidores, ou mesmo, num terceiro momento, abertas ao público em geral, oferecidas ao público em geral por meio do mercado de capitais. A sociedade anônima tem o seu capital dividido em ações, e só a transferência, a venda de ações, como acontece com o Vasco, acontece com o Botafogo, acontece com o Cruzeiro, já implica um aporte de capital muito significativo, da ordem de, no caso do Vasco, 700 milhões de reais, pelo que se noticiou, 400 milhões de reais no caso do Botafogo, do Cruzeiro. Esse é um aspecto, para mim, o mais determinante. O segundo aspecto fundamental que veio com a lei da SAF foi que a lei da SAF trouxe, aí, mercê do trabalho do relator no Senado, Carlos Portinho, senador Carlos Portinho, um advogado oriundo da nossa cadeira de direito esportivo, um modo de quitação de dívidas, que pode estar sofrendo alguns aperfeiçoamentos,
pode estar sendo, de alguma forma, objeto de uma ou outra interpretação jurisprudencial, mas, inegavelmente, para os clubes que estão em situação financeira dificílima, com altos valores em dívidas, e muitos deles estão, é uma saída que traz o próprio acesso a um dos mecanismos de quitação, que é o regime centralizado de execuções. Por si só, a adesão ao regime centralizado de execuções é a aprovação de um plano de pagamento aos credores, por si só já impede que sejam feitas penhoras novas, o que desafoga o clube daquela situação em que qualquer receita, situação prática, o clube joga numa quarta-feira à noite em seu estádio e aos 35 minutos do segundo tempo, assim que sai o borderô, já entrava um oficial de justiça para penhorar a renda. E o clube vivia sufocado. E dando à SAF, ao contrário do que se pretendeu alegar no primeiro momento, responsabilidade sim, mas não a responsabilidade solidária imediata, uma responsabilidade observados determinados critérios. O repasse de 20% do valor das receitas, e dois, se o clube não fizer a quitação do plano de pagamento aos credores num prazo de 6 anos prorrogável por mais 4 anos, a SAF passa a ser subsidiariamente responsável pelas dívidas. Então, não é que a SAF não tenha responsabilidade nenhuma, é que a SAF, como acontece com diversas outras normas contidas no ordenamento pátrio, ela tem uma responsabilidade diferida, tanto no montante quanto no tempo. Então, já falei da possibilidade de entrada de recursos novos, falei da possibilidade de um processo de quitação das dívidas que afogam nossos clubes, a grande maioria deles, e é claro que é impossível não deixar de mencionar, que a SAF também traz consigo novos modelos de governança e gestão muito diferentes do processo político das associações, onde os dirigentes são eleitos, e são eleitos por um corpo associativo que não representa a totalidade da torcida, nem poderia, clubes que têm 30 milhões de torcedores e que o presidente é eleito por 1.100, 1.200 sócios, e ao adotar o regime jurídico das sociedades anônimas, critérios de governança e gestão, e até mesmo desse termo que está muito na moda, ESG, que é ambiente, governança e responsabilidade social, o ESG, que é uma sigla em inglês, também passam a ser quase que de adoção obrigatória. Mas o mais importante, o Rodrigo sempre falou disso, deve falar isso novamente, é que ao trazer o futebol para o ambiente da nossa lei das sociedades anônimas, aquela da década de 70, a gente confere ao investidor uma segurança jurídica muito maior do que a regulamentação por 9 artigos do Código Civil, que é o que nós temos em relação às associações. O artigo 53 é o artigo 61 do Código Civil brasileiro, porque as associações são entidades organizadas para fins não econômicos e que nunca mereceram do nosso legislador grande preocupação a ponto de criar uma legislação um pouco mais completa e detalhada sobre as formas de gestão. Procurou-se ao longo do tempo, desde a entrada em vigor da Lei Pelé, 9.615 de 98, criar alguns mecanismos de controle para as associações esportivas, partícipes de competições de futebol profissional, mas que não foram capazes de, por si só, melhorar os aspectos da gestão a ponto de a gente não ter o quadro de sufocamento financeiro que a gente tem hoje na maioria dos clubes. O futebol brasileiro precisava de receitas novas porque estava aumentando, e ainda está, porque a SAF é um processo incipiente de 1 ano, a discrepância, seja sob o ponto de vista do nível técnico, da capacidade econômica e da contribuição como segmento econômico entre o futebol brasileiro e o futebol que se verifica em outras praças, como a Europa, como inclusive praças do Oriente Médio ou do próprio Oriente, propriamente dito, como Coreia, Japão, China, para onde estão indo cada vez mais cedo os nossos atletas, cada vez mais jovens, diminuindo o nível técnico das nossas competições, e o pior, fazendo com que os nossos torcedores diminuíssem o interesse, principalmente os mais novos, que a gente encontra aí nas praças, vestindo a camisa de clubes europeus,
e não mais tão interessados, mais interessados em saber de uma fase inicial de uma Champions League do que no jogo do time para o qual seu pai torce no domingo à tarde, válido pelo Campeonato Brasileiro. Isso aí é uma espiral nefasta, porque vai criando uma nova geração que vai se desinteressando cada vez mais, então vai dar menos audiência na TV, vai comprar menos produtos licenciados, vai comprar menos ingressos, e vai fazendo com que o futebol vá num redemoinho, diminuindo sua capacidade como segmento econômico. E para finalizar essa minha fala inicial, passar a palavra ao Rodrigo, que certamente tem muito mais a contribuir do que eu, é interessante nesse um ano, doutora Raquel, eu costumo dizer isso, mencionei isso outro dia numa entrevista, a quantidade de escritórios que criaram departamentos especializados em direito esportivo para fazer SAFs. A quantidade de consultorias financeiras, as mais renomadas, que criaram equipes específicas para cuidar do processo de criação de SAFs. A quantidade de empresas de contabilidade, ou seja, num momento de gravíssima crise econômica, a SAF criou já, nesse um ano, já criou muitos postos de trabalho nesse país. E, por si só, isso já é um mérito, quer dizer, os advogados que estão trabalhando com SAF, muitos dos colegas que estão aqui nos dando a honra da presença nessa noite, os economistas, e no caso dessas consultorias econômicas e dos colegas advogados, ao aconselharem este ou aquele clube a constituírem a SAF, eles dão um aval ao texto de lei, no sentido de que se uma grande consultoria econômica diz a um grande clube, constitua a SAF, isso é seguro, é viável economicamente, e um brilhante colega advogado, que são inúmeros, diz ao seu cliente clube, constitua a SAF porque a lei é segura juridicamente, isso nos traz um aval, um respaldo de que o que foi escrito lá, desde 2015, faz sentido, tanto juridicamente como economicamente, além de ter criado esses novos postos de trabalho para pessoas cuidarem do futebol brasileiro, nesse processo de retomada do crescimento, que a gente tem muita esperança, talvez sejamos suspeitos, porque somos os autores do projeto inicial, mas que a gente tem muita esperança de que, se for bem administrado, e se for tratado como deve ser, não como uma varinha mágica, constitui a SAF, todos os seus problemas estarão resolvidos, mas se for acoplado com processos internos de governança, de gestão e a capacidade de atração de novos recursos, vai sim poder fazer com que o futebol brasileiro retome, como na condição de pentacampeão do mundo, na condição de revelador de alguns dos maiores talentos que já foram revelados por todos os países. Se você fizer uma lista de 20 dos maiores atletas da história do futebol mundial, você vai ter no mínimo 8 ou 9 brasileiros, que o futebol brasileiro retome o seu papel de protagonista e que contribua para a economia enquanto segmento econômico. O que aconteceu ao contrário ao longo do último século, desde a constituição dos primeiros clubes, onde, na verdade, quem subsidiou o futebol brasileiro ao longo de todo o tempo foi o Estado, o dinheiro das pessoas que pagam os impostos. Então, eram essas minhas observações iniciais. Queria passar a palavra para o meu amigo, professor e querido amigo, Rodrigo Monteiro de Castro. Deixa eu só antes devolver para a Raquel. Raquel, você que pega e manda para mim, como é que a gente organiza a bola? Rodrigo, fique à vontade, mas eu vou dar o pontapé inicial só para te provocar no que acho que a curiosidade de todos. Quais aspectos práticos que você pode colocar da lei da SAF hoje? O que você pode destacar para a gente? Se você puder falar um pouco sobre isso, é uma curiosidade de muitos hoje. Claro. Bom, prazer inicialmente estar aqui, participar dessa mesa. Somente a ASP, né, a nossa associação, não é, Mansur, para fazer a gente perder um jogo de São Paulo. Acho que nenhuma outra entidade, física ou jurídica, teria essa prerrogativa, né, sobre a gente. Aqui estamos, com muito prazer, diga-se de passagem. Raquel, prazer enorme também participar dessa mesa com você. E com o Mansur nem se diga, o Mansur é mais do que um amigo, é um irmão, né? A gente brinca que depois que o Casagrande ele revelou que amar um homem não é um problema, sobretudo porque a gente não está falando, né, o conceito não é sensual, né, é um amor relacional. Eu acho que a gente tem, se é uma pessoa que eu amo como amigo, está aí, é o Mansur, que há 5, 6 anos a gente vem numa luta
tremenda, e quando ele aponta para mim, ele está sendo aqui afetivo, não é verdade, isso é um trabalho conjunto. Vou participar de uma mesa com ele para falar um pouco sobre esse projeto, que foi uma construção conjunta, né? Desde o primeiro momento e até o último, e continua sendo, é uma honra. Raquel, é interessante e é curioso, né, essa pergunta, porque assim, a gente passou 5 anos, mais ou menos, numa luta, e que, segundo o Juca Kfouri, ela era branca-leônica, né, que parecia o exército de Branca-Leone ali, com 2, 3 pessoas formando o exército, lutando contra inimigos poderosíssimos, mas invisíveis. Não inimigos, eu chamo de opositores, mas que, no fundo, era o status quo de uma estrutura que persiste há mais de 140, quase 140 anos no Brasil, e que se aproveitou da modelagem, se aproveitou de uma riqueza que ela tem, acho que, uma conotação pública e privada também, e que transformou essa perspectiva numa exportadora de pé de obra, né, de meninos ainda despreparados, sem a devida organização, que são enviados para fora, um modelo de de 10, um vai dar certo, e esse que der certo, poucas pessoas agora vão ganhar muito dinheiro, e assim a gente espalhou 11% de todas as transações envolvendo jogadores no planeta, né, de brasileiros, né? Então, foi um trabalho que a gente fazia acreditando que o futebol, como o Mansur bem disse, um país como o nosso, de tanta desigualdade, ele é muito mais que uma atividade esportiva, ele tem uma conotação social tremenda e, consequentemente, ele tem uma possibilidade de contribuir para o desenvolvimento. A gente está falando de um tripé, né? A gente está falando aqui de social, econômico, e está falando também do esportivo. O que não é pouca coisa, porque a gente fala do esporte, sim, o futebol é a atividade mais praticada do planeta, né? Nem a música se compara ao futebol. Então, porque a música tem segmentos, o futebol é ele só. Então, é muito grandioso. Bom, nesse trabalho, no final, sobretudo no final, ninguém acreditava, questão de 3 ou 4, 5 pessoas, de repente, os elementos começam a convergir. O senador Rodrigo Pacheco, que, quando entendeu a situação e percebeu a grandiosidade do negócio, ele ainda era o senador de primeiro mandato, ele pediu para a gente estruturar um novo projeto, ele apresenta, de passar 2 anos com aquele projeto, uma discussão enorme, até que ele se torna presidente. Quando ele se torna presidente, ele falou: vou resolver o futebol. Também ninguém acreditava que aquilo seria tão rápido, e foi muito rápido, um trabalho primoroso do senador Carlos Portinho, e aí a gente entra o ano passado, no segundo semestre, com um projeto aprovado, que fez agora 1 ano. Quando o projeto ele é lançado, também quase ninguém acreditava, né? Isso aqui, clube empresa, isso não vai pegar, isso não vai dar certo, a lei é isso, a lei é aquilo, não tinha apoio de ninguém, não tinha apoio dos clubes, e essa temática, né, ou essa proposição negativa, ela era mantida pelo status quo, que, na verdade, não queria se mexer. Curioso que o status quo, que justamente administra uma massa falida, e que, de alguma forma, levou à falência deste negócio. Até que vem o primeiro caso, né, que outros já tinham coisa, mas um caso assim rumoroso, que é o do Cruzeiro, que é o abre alas, né, para o bem e para o mal. Então, como ali muita coisa vem sendo feita de modo interpretativo, testando, tentando compreender, o Cruzeiro acerta, erra, acerta, conserta, erra, porque ele é o pioneiro, né? Depois veio o Botafogo, o Vasco, mas ele é linha de frente. Mas o importante foi a mensagem, né? O futebol pode ser grandioso, pode atrair interesse, sobretudo de pessoas relevantes para dar funding, dar recursos para essa atividade. E o mundo começou a olhar para cá e falou: o que está acontecendo? O Ronaldo disse que ele investira no Valladolid porque no Brasil não tinha condição, não tinha estrutura e segurança jurídicas, né? E, de repente, ele investe. Então, vira, né, a direção da luz. Aí, depois, Botafogo, com o Textor, que é uma figura mundial também, dentro do ambiente futebolístico. Depois vem 777. E aí a gente
escuta histórias, né? O Atlético Paranaense contratou um banco para estruturar, o Atlético Mineiro contratou outro para estruturar, Bahia, todo mundo diz que mais dia, menos dia vai se associar ao City. Então, a gente já está falando aí de 6 grandes clubes que vão trazer uma nova realidade. Aí tem a história do Figueirense e vários outros, né? Então, as pessoas passaram a acreditar, né? E outras que formam, e esse é o mal do nosso país, né? A lei ela não é perfeita, ela tem imperfeições até por conta do processo legislativo, que ainda bem que é assim, senão a gente viveria numa ditadura, e que interesses vão sendo ajustados até para você conseguir aprovar um determinado projeto. É parte da democracia, é isto, né? E essas imperfeições elas vão ser corrigidas, pacificadas pela doutrina, pela jurisprudência, mas não. Tem aí uma meia dúzia de anjos do Apocalipse, né, que já levantam suas trombetas e querem trazer problemas que tem, mas eles vão ser resolvidos. Mas como toda lei, não a lei do futebol, qualquer nova lei passa por esse período de compreensão, né, de todos os agentes, os operadores do direito como um todo. Então, dito isso, eu acho que a gente enfrenta algumas questões hoje. A principal questão dela foi citada, está sendo citada no Cruzeiro, e eu acho que por uma interpretação equivocada do judiciário, né, que é a questão da responsabilidade ou da sucessão, melhor dizendo, né? E por que eu acho que tem um equívoco? Ali o Cruzeiro, eles usaram, a lei ela prevê 4 hipóteses de constituição do SAF. Uma que é a cisão. Então, a cisão você destaca, segrega parte do patrimônio e manda para uma nova entidade. Quem era associado da associação vai ser sócio dessa sociedade. Quer dizer que o patrimônio é reduzido. Credores, então, eles têm aí uma perspectiva reduzida também de satisfação dos seus créditos com o patrimônio que existia no momento da cisão. A segunda hipótese é a de transformação. O clube vira SAF. A gente vai ver em raríssimas situações, só de clubes menores e que não tenham parques sociais e outras atividades. A terceira é uma nova SAF. Mansur, Raquel e eu nos reunimos e resolvemos constituir uma nova SAF. Também acontece, vai acontecer, mas não vai envolver os grandes projetos. E a quarta é o drop-down, né? Está previsto. Essa quarta está prevista, modalidade está prevista no artigo 3º da lei da SAF, que prevê a transferência de ativos para uma nova sociedade, mas ela não reduz patrimônio, porque quem é sócio é um sócio que pega o seu patrimônio e joga para dentro de uma SAF, e na largada, aquele sócio que é o clube tem 100% do capital. Então, contabilmente, e do ponto de vista patrimonial também, o que você tem é mutações, né? Então, se de um lado antes havia direito de jogador, o estádio, o que quer que seja, com o drop-down, na contabilidade você troca aqueles ativos por ações de uma SAF, né? Então, o credor ele tem o mesmo patrimônio. Ele vai poder ir atrás das ações da SAF que pertencem ao clube, né? E em relação a valores, a mesma coisa, porque você tem uma troca que corresponde ao ativo, né? Então, no balanço, você vai precificar o mesmo valor. A precificação é a mesma, até para não gerar, você não pode ter ganho ou perda de capital aqui. Muito bem. E aí, a grande parte da discussão que está sendo travada na Justiça do Trabalho é no sentido de que, com a criação da SAF, houve uma cisão e, com isso, os credores são prejudicados. E não é verdade. Eu acho que houve uma infelicidade no momento da constituição do Cruzeiro, em que se falou a SAF está sendo constituída com base no artigo 2º da lei. Mas, quando olha para a operação propriamente dita, é um drop-down, que é o artigo 3º. E aí o judiciário está entendendo que existe toda esse reflexo da redução de patrimonial e redução dos direitos de credores. Independentemente disso, eu acho que esse é um tema que é relevante e que vai ser muito tratado pela doutrina da jurisprudência e que é necessário a gente pacificar e dar a devida interpretação para que a lei ela possa cumprir as suas funções. E a outra, que eu ouvi essa semana, até de um amigo, de um colega nosso, que diz o seguinte, que ele entende que da forma como a lei foi desenhada, pode-se criar uma estrutura fraudulenta
pelo fato de que a recuperação acontece dentro do clube, né? E a atividade a recuperar foi transferida para uma SAF. Então, não teria o que recuperar no clube, de modo que ali seria uma fraude. E eu acho que é absolutamente equivocado. Em primeiro lugar, porque a gente imaginar que a lei estabelece uma estrutura fraudulenta, a gente está dizendo, ou está assumindo, que o crime é praticado a partir do Estado, né? E com a corroboração da estrutura do Estado, né? O legislativo e o judiciário. Desculpa, o legislativo e o executivo. Então, é uma afirmação muito forte que eu acho que é absolutamente incorreta. Em segundo lugar, você tem algo que recuperar, porque o clube, por exemplo, pega o caso do Cruzeiro, o Cruzeiro tem várias outras atividades lá dentro, além do futebol, que fazem parte da sua história, da sua associação, né? Então, a recuperação vai envolver não apenas o que resta, e que não é pouca coisa, como tem dentro da sua premissa, e é para isso que ela foi prevista numa lei de futebol e que autoriza uma associação sem fins lucrativos a se recuperar, porque tem uma função aqui de contribuir para que credores, né, não fiquem a ver navios. Então, esse processo que envolve a SAF e a associação tem, no fundo, uma forma de socialização de todo o risco. A SAF ela vai contribuir para que o clube possa satisfazer seus credores dentro de uma estrutura reorganizada pela recuperação. Então, eu acho que esse é um outro tema que surgiu, eu acho que de modo muito isolado, e que a gente tem que tomar cuidado para que essa ideia não reverbere, né? Porque a estrutura é uma estrutura absolutamente legítima e que está consagrada num diploma aprovado de modo constitucional, de acordo com as regras constitucionais de construção e de distribuição de poderes, de competências aos poderes, legislativo e executivo, que sancionou a lei. E aquilo que achava que não era, e, na minha opinião, de modo equivocado, que não poderia ser sancionado, ele vetou. Obrigada, doutor Rodrigo. Na verdade, como vocês bem colocaram aí, a SAF está fazendo um ano, aniversário dela foi sábado, né? Personificando aí a lei da SAF, e dúvidas ainda surgirão, e entendimentos ainda, a gente tem entendimentos diversos ainda, né? Então, ainda algumas situações ocorrerão nesse sentido do judiciário ter um entendimento, da pretensão dos clubes serem outros. Eu acho que em algum momento as coisas estão se alinhando, mas ainda tem bastante chão pela frente aí, né? E eu queria fazer uma pergunta para cada um. Na verdade, eu ia perguntar inicialmente para o doutor Mansur qual seria o saldo desse primeiro ano da lei da SAF. Ele já mencionou na sua fala parte disso, e eu queria verificar, então, se eu posso aqui passar a pergunta do Leonardo. Não sei se você chegou a ver, Mansur. Eu estou vendo aqui, doutora, mas pode me passar a pergunta. Ele pergunta assim: doutor Mansur, passado um ano da promulgação da lei da SAF, nós temos na prática apenas 2 clubes transformados, que realmente interessam para o futebol. Esse é o entendimento dele, calma. Porém, neste mesmo período, temos pelo menos 20 procedimentos distintos de parcelamento da dívida. Na sua visão, a lei está sendo utilizada para um processo de transformação para a SAF ou apenas para postergar os pagamentos das dívidas? Às vezes, os 2 clubes devem ser os clubes do coração, doutor. Então, calma. Porque para o torcedor, o clube dele é muito importante, relevante, né? Às vezes o rival também, porque incomoda. Dizer que clube que é relevante, que clube que não é relevante, né? O Leonardo é um advogado combativo, brilhante advogado, que representa um interesse que é absolutamente legítimo, que é de quem tem crédito sobre o clube de receber. Ninguém aqui, em nenhum momento, se arvorou a condição de querer diminuir a importância e o direito sagrado de quem é credor de receber, né? Mas eu acho que eu entendi o que ele quis dizer com a pergunta. E cai num ponto que eu já tive a oportunidade de me posicionar, que é a adesão ao regime centralizado de execuções por clubes que não constituíram a SAF.
Já me posicionei formalmente, Rodrigo também, senador Portinho também, no sentido de que entendemos que a adesão ao regime centralizado de execução deve ser exclusiva a clubes que constituírem a SAF. Por uma série de razões, inclusive, principalmente, a interpretação literal da norma e a finalidade da norma, que se o regime centralizado de execuções atribui à SAF uma obrigação de repasse de percentual de suas receitas, como podemos admitir a adesão ao regime centralizado de execuções por um clube que não constituiu a SAF? Se a finalidade da norma é estimular, por meio do texto legal, a constituição da SAF, como é que poderíamos admitir a adesão ao regime centralizado de execuções por entidades que não constituíram a SAF? Nós temos algumas decisões iniciais que foram nesse sentido. Esse processo jurisprudencial já está tendo alguns reveses, já há decisões assumindo esse pressuposto da necessidade da constituição da SAF para adesão ao regime centralizado de execuções. E eu acredito que a preocupação do Leonardo, se eu entendi corretamente a pergunta, acho que eu entendi, nesse sentido, constrói um raciocínio que, respondendo à pergunta, não, a SAF está sendo utilizada a SAF deverá ser utilizada por um processo de transformação do futebol brasileiro a partir do aporte de outros recursos, mas a adesão de entidades que não constituíram a SAF ao regime centralizado de execução pode até ser um meio de obstaculizar o atendimento desse objetivo. Então, eu prefiro entender sobre esse viés, tanto a pergunta quanto a minha posição, refletindo uma preocupação importante do colega, que também é relevante e faz um trabalho, como eu já disse, relevante na defesa dos interesses dos credores, dos clubes, mas encerrar a resposta dizendo havia um horizonte de não recebimento de dívida alguma, porque clubes que devem 1 bilhão poderia, em uma ou outra situação específica, uma penhora, um lance de capacidade do colega advogado de conseguir penhorar um valor próximo ao valor total da dívida, mas o cenário era de não receber nunca, no cenário de insolvência. E agora, com o regime centralizado de execução, pelo menos os clubes têm um prazo, aqueles que estão mais endividados, para realizarem o pagamento, observados os ditames legais. Então, acho que o Rodrigo falou disso, en passant, na fala dele, eu quero reiterar que a gente precisa ainda, a gente está fazendo isso há muitos anos, não custa nada fazer mais um pouco, explicar aos credores dos clubes que a SAF também pode ser um horizonte para o recebimento de dívidas que, no modelo associativo, eles dificilmente receberiam, salvo a competência e a capacidade, a agilidade e a própria resiliência e característica brigadora de colegas como o nosso querido Leonardo Laporta. Raquel, se permitir só um complemento aqui que o Mansur falou, eu acho que Claro. A lei tem 1 ano, né? Eu até fiz um artigo que eu publiquei hoje, usando como referência o novo mercado da Bovespa, que foi a via que, de alguma forma, transformou o Brasil, ou criou no Brasil um ambiente com credibilidade, que atrai grandes investidores institucionais para abertura de capital. Tem seus problemas, claro, mas que empresta, né? Confiança pelo fato de aumentar a régua regulatória. Muito bem. Quando o novo mercado foi criado, ele ficou 2 anos sem nenhuma emissão lá dentro. Então, foi um fracasso, uma intervenção desnecessária, o mercado se ajusta, mas aquilo foi importante para atrair os agentes, né? Eu ouvi de muita gente isso, você mencionou, poxa, 1 ano, até agora nada. Eu falei, mas como nada? Pelo amor de Deus, a gente está falando de 3 clubes importantíssimos que estavam numa situação de falência, irrecuperáveis, que estão em processos que já mostram os seus resultados. Os 3, Vasco, Cruzeiro e Botafogo. Outros 3 importantes que estão caminhando, que se diz aí, né? Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Bahia. Mais uma vintena, dos quais a gente vê Figueirense, Chapecoense, que tem a sua questão lá, Curitiba,
Então, o movimento está acontecendo, né? E quem milita no futebol, eu não sou militante de futebol, minha área nunca foi, eu me considero um outsider, hoje a gente, enfim, a gente é muito chamado, não questões esportivas, mas questões de mercado, como antes já era também, por exemplo, a gente fez a estruturação da Arena do Galo lá atrás, é o tipo de coisa que a gente tinha com a nossa conexão, mas não direito esportivo. A gente ouve, hoje eu falei com 3 pessoas diferentes que estou fazendo operação tal, grande escritório. Então, são 3 operações que vão surgir em algum momento. Então, o mercado está aqui, né? Em um ano, gente de fora, gente de dentro, investidor pequeno. Eu participei de um evento na segunda-feira, em que o presidente da Federação Paulista disse, espero não estar errando no que ele falou, é uma pessoa que eu não tenho um relacionamento, assim, mas ele falou assim, olha, é algo inexorável, e o fenômeno que eu estou percebendo, foi o que eu acho que eu entendi do que ele disse, e não estou falando só de grandes times, os times menores que estão atraindo o interesse de empresários locais que querem fazer com que aquela marca, aquela atividade se torne uma referência regional, porque vai atrair muita coisa, vai atrair grandes jogos, campeonatos, novos investidores, investidor imobiliário, né, turismo e assim por diante. Então, está indo. E dentro deste vai estar, é claro que tem as aberrações. Por exemplo, o Corinthians é uma aberração, né? É um time que poderia se tornar, ser um dos maiores do planeta e usa a lei alegando, se eu não me engano, até hipossuficiente, não foi hipossuficiente, pedindo justiça gratuita para pegar ali, né, uma situação que, na minha opinião, não está correta, mas o Tribunal de Justiça entendeu que sim, que o clube pode aderir ao regime de centralização. Ele vai pagar por isso o Corinthians, porque enquanto o Bragantino se torna uma potência, aliás, quem disse isso foi o presidente da federação nesse evento. O São Paulo tem 5 potências, e com o tempo a dívida dele vai subindo, ele consegue investir, chega no meio do campeonato, o grande nome dele, o William, vai embora porque a coisa ali é muito complicada. Times como Bragantino, Bahia, Cruzeiro, etc., vão criando estruturas para se aproximar do Palmeiras, né? Em termos de organização. Então, o processo está em curso. Agora, a gente imaginar que em um ano, uma lei, ela vai, com um toque de condão, fazer com que todo mundo seja Manchester City e Real Madrid, não, Liverpool, não vai, óbvio que não. Então, eu acho que sim, aí acho que o processo ele é muito mais otimista do que poderia ser. Se a gente comparar a Lei Pelé, a Lei Zico Profut, que nada aconteceu nessas leis, a não ser um caso aqui, imagina, a gente está com um mercado se formando no Brasil, né? Então, eu sou muito otimista em relação a isso, apesar das questões que a gente vai ter que ajustar de interpretação, de afirmação doutrinária e de jurisprudência ao longo do tempo. Rodrigo, pegando assim carona aí na sua fala, como que você vê a aplicação da recuperação judicial na SAF? Então, vamos lá, o que é muito importante, o projeto que o Mansur e eu idealizamos, e que era a proposta original do senador Rodrigo Pacheco, previa o seguinte, que o clube poderia pedir recuperação. Tá? Então, a ideia era que a recuperação pudesse ocorrer lá dentro, e dentro dela estariam os ativos, essa é a nossa ideia, não sei se ela era certa ou errada, estariam os passivos e se reorganizaria ali. Haveria alguma objeção para a SAF entrar em recuperação? Claro que não, porque a SAF é uma companhia e, como companhia, ela se sujeita à lei de recuperação judicial. Mas a gente não tinha, no nosso modelo, uma previsão expressa para a recuperação da SAF. Seria uma decorrência da natureza jurídica dela. Tá? Muito bem. Um projeto, quando o projeto ele vai para o Senado, após todas as audiências que o senador Portinho realizou e ouviu 3.500 pessoas, etc., chegou-se à conclusão ali que o caminho adequado era o caminho de, além da possibilidade de recuperação do clube, o que está expresso na lei, o que é, na minha opinião, uma exceção à regra geral, porque, pela definição da lei de recuperação, uma associação não se recupera, né? Tem que ser uma sociedade empresária, mas hoje a gente tem a previsão expressa, que traz segurança, deu-se ali a possibilidade de o clube, a SAF, também se recuperar. Eu acho o seguinte, que dentro do mecanismo que foi criado, em que 10 anos, né, no caso aqui,
o exemplo talvez seja muito bom, porque aqui é da execução, né? Depois de 10 anos você tem responsabilidade subsidiária, mas a possibilidade, sobretudo, de você negociar dentro da recuperação uma estrutura que, se ela for mal feita, se ela for mal negociada, se ela tiver como propósito simplesmente criar algo para que uma camada de credores não receba, seja prejudicada, ela não vai funcionar, ela não vai estruturar. Então, o que eu digo para todo mundo que quer investir em SAF é o seguinte: não pense que o investimento da SAF vai ser bem realizado se você fizer um corte, deixar o clube e os seus credores a Deus dará. Essa estruturação tem que ser feita de modo a viabilizar, seja pela centralização, seja pela recuperação, um modo de dar satisfação, de satisfazer credores de um lado ou de outro. Lembrando que dentro deste processo todo mundo vai sentir alguma coisa. Então, seja na recuperação, seja na centralização, os credores vão ter um haircut. Claro, vão, né? Até porque, às vezes, recebem algo que vinha antes, era uma quase impossibilidade, imaginando que o Botafogo, com faturamento de 100 e poucos milhões, ia conseguir pagar 1 bilhão em dívida. Não ia, né? Nunca ia pagar este negócio. Então, o que eu acho que a gente tem uma solução que, de alguma forma, socializa um problema que foi causado pela própria indústria, né? Que sabia que, ao negociar com o Botafogo, ele tinha uma dívida de 1 bi. Aí sabia que ia por fim da fila, né? Então, isso acho que faz parte de todo um processo que agora a lei da SAF diz: a gente vai resolver para trás, mas vai para frente criar uma nova sistemática. Tá ótimo. Aqui a gente tem uma pergunta da Maria Pessoa de Lima, mas, na verdade, acho que o Dr. Mansur já até fez essas colocações. Quais seriam as vantagens da SAF para os clubes menores de segunda e terceira divisão? Ele coloca lá que seriam as vantagens de você ter um credor, né, de você ter uma gestão mais voltada e a possibilidade de crescimento, enfim, ele fez algumas colocações dessas na fala dele. Eu queria aproveitar e perguntar para o Dr. Mansur como que está a aplicação do convênio Escola-SAF, que está previsto na lei. Você pode falar um pouquinho, doutor? Esse é um tema da lei, uma ideia genial do Rodrigo, que sempre me encantou na lei, que é pouco comentada, mas que é a obrigação da SAF de firmarem convênio com as escolas dos locais onde estão sediadas, visando e o texto da lei é até bonito nessa parte, a formação educacional pelo futebol e a formação no futebol por meio da educação, que é uma cultura esportiva que nós não temos no Brasil, né? E que a gente vê potências mundiais, tanto em educação quanto em esportes, trabalhando muito melhor que a gente, porque aqui o que a gente faz é impor ao atleta que em determinado momento escolha entre estudar ou ser um atleta profissional. Quando nos outros países, potências olímpicas, potências esportivas, as coisas andam em conjunto obrigatoriamente, porque o esporte é desenvolvido na universidade, nos colégios, etc. E esse convênio, isso sim está me incomodando, Rodrigo. Eu não estou vendo ainda a prática disso. Eu acho que o que a gente precisa fazer, eu também tenho uma atuação na assistência social e muito interlocução com os agentes públicos, não só da educação, mas da própria assistência social, é começar a provocar os agentes públicos, porque é uma luta contínua, né? A luta para aprovar a lei, a luta para convencer as pessoas de que isso seria viável, a luta agora para dizer que 26 clubes é muito ou é pouco, a gente tinha expectativa de muito menos, e ver a SAF sendo comentada nos bares e nos corredores dos escritórios nos dias seguintes dos jogos, tanto quanto o erro do juiz ou uma substituição mal feita de um técnico incorporada ao vocabulário. E a luta segue pela implementação. E agora eu acho, Rodrigo, que a gente deveria começar a fazer um trabalho junto aos agentes públicos responsáveis pelas escolas públicas, em especial, para que eles procurem as SAFs constituídas em suas cidades, em seus bairros, para provocar o cumprimento da norma que determina o convênio escola-SAF, que nada mais é do que, a partir da constituição da SAF, com o regime tributário especial, a SAF dá uma contrapartida social como?
fornecendo professores, ou, se entender que é o caso, reformando quadras esportivas nas escolas públicas para a prática do futebol, criando até ali na sua vizinhança um ambiente de captação de talentos, né? De formação de talentos. E transmitindo para o aluno, isso é fundamental, que se ele frequentar a escola, tiver regularidade, tiver assiduidade escolar, ele vai poder treinar numa escola de futebol que é chancelada pelo clube da cidade, pelo clube do bairro, pelo clube para o qual eventualmente ele torça. Então, eu acho essa parte da lei da SAF apaixonante. Sempre fui muito interessado nessa parte da norma, não afeta o futebol no dia a dia, mas sinto que nesse um ano, talvez a gente precise, nossa sociedade, né, que eu estou dizendo, ir a campo para sensibilizar os agentes públicos da educação para que façam valer esse convênio, porque para eles é a construção de um equipamento esportivo ou receber no equipamento que já existe os professores vindos dos clubes profissionais, agora constituídos em SAF, e também uma atração, algo que atraia e convença o aluno, que às vezes é instado por uma série de outras circunstâncias a dar pouca importância para a atividade escolar, para que frequente a escola com essa cenourinha da possibilidade de treinar ali no clube da cidade. Então, queria muito que nesse segundo ano que se inicia da SAF, a gente voltasse para o convênio Escola SAF como um mecanismo importante aí de contrapartida social da SAF. Queria fazer uma pergunta aqui do doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, como que você vê a possibilidade de alguns clubes construírem a SAF e, ao invés de venderem ações ao investidor, partirem direto para a oferta pública de ações em bolsa? Vamos lá. E aí, Raquel, eu vou te pedir fazer um pedido e também já adiantar minhas desculpas, porque eu tenho um compromisso 8h30 que eu não posso faltar, porque eu vou ter que correr aqui para poder chegar lá, tá? Vamos lá. Eu já vou, então, pedir para você responder e já fazer as suas últimas colocações, e aí a gente já vai se adiantando. Raquel, é o seguinte, existe um fetiche em relação a isso, né? Porque a gente fala, imagina, meu time vai para a Bolsa, quem vai ser o dono disso? Ou antes, o árabe, o chinês, o russo, o brasileiro, né? Então, primeiro, nenhuma operação é feita sem o clube, ou seja, sem os associados do clube aprovarem, né? Segundo lugar, qual o tipo de operação? Cada clube vai ter que dizer o que quer e como quer, né? Então, por exemplo, o Cruzeiro inicialmente disse o quê? Sim, mas como controlador. Foi a mercado e disseram, Cruzeiro, olha, você está quebrado, né? Não vai ter uma operação que você controle. E ele poderia ter dito, então, eu prefiro quebrar como clube a fazer uma operação com o Ronaldo. Aí, leva para o seu conselho, o conselho põe a mão na razão e diz, precisamos salvar esse negócio. Faz a operação. Então, tudo passou por lá. Aí a gente traz para o Flamengo, por exemplo, que também é uma outra pena. O Flamengo não poderia ser um time do tamanho que é. O Flamengo tem que ser muito maior. O Flamengo é um time para brigar dos 5, 10 maiores do planeta, pelo tamanho da sua torcida. E ó, que para o São Paulino falar isso, dói no coração, mas o fato é que é o time, o flamenguistas ficam bravos comigo, mas é o time eterno do Estado, tem apoio do Estado pelos patrocínios, da mídia. Sim, nada se compara. O Flamengo tem que ser muito, muito grande, né? Ele vai entrar numa operação de minoritário, eu acho impossível, e nem deveria. Ele vai escolher o seu caminho. E com quem vai fazer, né? Isso que é muito importante. A lei da SAF prevê aí que a partir do momento que a SAF tiver, o investidor tiver mais do que um determinado percentual, ele tem que revelar que é o beneficiário final, pessoa física, lá na ponta, né? Muito bem, dito isto, cada um vai fazer o seu caminho. Eu acho que pouquíssimos times estão organizados, preparados e teriam uma história adequada para contar para ir direto para a Bolsa de Valores. Eles têm um percurso
a percorrer, como um empresário, muitas vezes, organiza a casa, traz um fundo, o fundo tem uma participação menor, esse fundo ajuda nos processos internos, governança, lá. Quando a coisa está bem estruturada, faz um IPO, faz uma emissão, e a precificação é diferente, a percepção é diferente, né? Então, eu acho que é um processo até a gente chegar lá. Quem poderia fazer isso diretamente? Na minha opinião, o Atlético Paranaense, né? Está pronto para fazer, que é uma história assim assistada em Harvard, até pelo tudo que ele fez, contra quem fez, como fez, não é mainstream, não é status quo, o oposto, né? Aí, quando a gente vem agora para os times maiores, eu acho que com uma certa organização, alguns movimentos o Palmeiras poderia fazer, o Flamengo, sem dúvida, poderia fazer, e num ato de muito arrojo, mas que eu acho que ainda tem um processo interno para se organizar, seria o Atlético Mineiro. A questão do Atlético é que a dívida é tão grande hoje, mas está relativamente equalizada, que ele deixaria muito valor na mesa. Então, eu acho que a questão do Atlético é também passar por um processo de se reorganizar, melhorar a sua situação interna e depois fazer uma emissão em que o clube pode sempre sair como majoritário. O fato de abrir a capital, emitir ações, não quer dizer que não deva ter um controlador. Pode ter, se o ambiente se o mercado entender que ótimo, ser minoritário aqui do Flamengo, do clube, funciona, vai funcionar. Então, a análise é de caso a caso, situação a situação, momento a momento, e não tem uma resposta certa. O fato é que poucos hoje, na minha opinião, estão prontos para abrir um espacate. Eles vão ter que se esticar muito, né? Fazer processo de alongamento até chegar ao espacate, que seria o mercado, né? A bolsa. O mercado não, a bolsa. Agora, alguns já poderiam ir. E eu aposto, assim, pela audácia no ponto de vista positivo, pelos movimentos de vanguarda que praticou, que o presidente Petralha vai querer ser o primeiro a fazer isso. Então, se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria que teremos. E não muito, acho que não vai demorar muito não, na minha opinião, em um ano no máximo, a gente teria. Isso aqui é pura especulação. A notícia de que o Atlético está indo à Bolsa de Valores. Para concluir aqui, obrigado, eu acho que o debate é muito importante, cada vez mais, sobretudo com o ano de lei, né, que a gente tem que contribuir para as percepções, construção de posições, para ajudar o judiciário a pacificar para um lado ou para o outro, mas isso aqui, a pacificação é importante para que o investidor possa quantificar o seu risco e aí apostar ou não num determinado projeto. Obrigado, Raquel. E agora eu passo a palavra para quem realmente interessa, porque toda essa história começou com o Mansur. Foi ele que me chamou para fazer a parceria com ele. Eu acho que é isso mesmo, esse um ano de lei, ainda a gente tem muito chão pela frente, ainda tem muitas transformações, e assim, eu queria ouvir suas considerações finais aí, doutor Mansur. O tempo está voando, né? Passa muito rápido, aí o pessoal vai tendo várias dúvidas, várias colocações, às vezes perguntam e respondem também, mas, por favor, vamos para as considerações finais. Queria responder a pergunta do Júlio de Barretos e do Barretos. Barretos está na 3, tem 3 dúvidas. Só pode ser mal administrado e falir o time rebaixado, empresário pode mudar o time de cidade e a cidade perder? Bom, a lei da SAF, presidente, ela é específica no sentido de que qualquer mudança de nome, símbolo, cor ou sede do clube só pode se dar com a aprovação dos associados do clube social. Se o clube social mantiver ao menos uma ação da SAF. Então, é algo que a gente tentou proteger e conseguiu. Ninguém muda o seu clube de sede, de cidade, sem a aprovação dos seus associados, como seria hoje, né? Eu tenho trabalhado em alguns casos práticos, presidente, e tenho visto um instrumento interessante para evitar isso, que é a previsão de diluição das ações do investidor se não forem atingidos determinados objetivos esportivos. Se você rebaixa o time, pode estar previsto no seu contrato. É bom, nós estamos aqui numa casa de advogados, que o senhor esteja assessorado por bons advogados, e há, no mínimo, 35 nos assistindo nesse momento, que coloque esses instrumentos de diluição. Se o clube for rebaixado, as ações vão se diluindo e vão sendo devolvidas ao clube que, quando constitui a SAF, é dono de 100% das ações.
Isso evitaria essas práticas empresariais que visam somente o lucro, e é muito simples de colocar nos contratos, no contrato de compra e venda de ações e todos os outros instrumentos. Eu mesmo já participei de constituições de SAF, que até não foram aprovadas pelo Conselho, mas que estabeleciam algumas metas e métricas de objetivo esportivo, como, por exemplo, em 2 anos ascender de uma Série A3 do Paulista para uma Série A2, em mais 2 anos ascender para a Série A1, e que se não fossem atingidos, iam diluindo, quer dizer, a pessoa tinha comprado ali 60% das ações, perde 10%, perde mais 10%, para evitar que o interesse do investidor não seja esse. E isso acontece em todos os ramos de atividade. Qualquer atividade de investimento, o vendedor de ações de uma SA de tecelagem, localizada em Franca, pode dizer, não vai mudar de Franca, se não atingir determinado objetivo de mercado, você me devolve 10%, depois 20%, até que o clube recupere o controle e a administração da SAF. Quero me despedir da Raquel, agradecer muito pela moderação, quero mais uma vez renovar meus abraços à nossa Associação dos Advogados. Amanhã é o Dia do Advogado, 11 de agosto, e nós temos exercido hoje, e principalmente ao longo dos anos, mas principalmente nos últimos tempos, um papel primordial na defesa da democracia, que é um valor tão caro a todos nós, e os advogados têm sido primordiais, as associações de advogados, e a nossa ASP especialmente, e como o Movimento de Defesa da Advocacia, que o Rodrigo Monteiro de Castro presidiu por tanto tempo, e tantas outras entidades. Então, que todos tenham um feliz Dia do Advogado, da advogada, celebrem e espero encontrá-los em breve. Quem tiver dúvidas, comentários, eu tenho sido muito ágil nas respostas no meu Instagram, que é @j.franciscomansur. Se quiserem entrar em contato comigo, eu costumo usar o Instagram para falar primordialmente de assuntos relacionados ao meu trabalho e à SAF, e vai ser um prazer recebê-los lá e, por meio dos directs, responder as perguntas que a gente não pôde responder hoje aqui. Um abraço e boa noite. Doutor, com certeza você receberá algumas perguntas, até porque eu não consegui repassar todas aqui, mas eu vi que teve muita procura. Obrigada, doutor Rodrigo, doutor Mansur. Obrigada, presidente, doutor Mário, Ângela, Eduardo. Obrigada, ASP, pela oportunidade. Parabéns o circuito de palestras aí do mês do advogado. Obrigada a todas as pessoas que participaram, enfim. Foi uma ótima e produtiva e passou muito rápido mesmo. A gente precisa falar mais sobre a SAF, que ainda muitas pessoas aqui continuaram mandando algumas perguntas e eu acredito que elas vão encaminhar para o seu Instagram sim, viu? Doutor Rodrigo, quer falar mais alguma coisa? Boa noite, gente. Obrigada e até mais, viu? Grande abraço.